Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Chegamos com a nossa revisão PAS, Processo de Avaliação Seriada da UEM, para você fazer uma boa prova. Antes, convido você a se inscrever no nosso canal, se você já não é inscrito ou inscrita, ativar as notificações, temos aulas semanais para vocês brilharem em biologia. Para as outras provas que vocês irão prestar, deixe seu like e também, se você tiver dúvida, manda, o sócio te responda você o mais rápido possível. Vamos lá! Quando nós olhamos para a prova seriada 2, a gente tem muitos assuntos pertinentes e eles são bem complexos, porque vocês têm aí toda a classificação dos seres vivos, ou seja, aqueles 5 grandes reinos, monera, fungo, protista, vegetal, animal. Tem ainda a caracterização de vírus, tem ainda toda a parte da digestão, respiração, circulação, excreção, reprodução, a fisiologia dos animais, a fisiologia das plantas, então é muita coisa. Eu, analisando as últimas provas da UEM, fiz aqui uma separação do que pode aparecer no blocão botânica. De uma maneira geral, o estudo das plantas, aí coloquei fungos e algas para a gente pensar em caracterização e características gerais. E aí eu coloquei o blocão do mundo dos animais, de algo que eu acredito que pode aparecer na sua prova para você brilhar nesses assuntos. Botânica, estudo das plantinhas. Tem 4 grupos de plantas, 4. Briófitas, pteridófitas, gímenos e angiospermas. As briófitas são plantas avasculares ou traqueófitas, não tem vasos condutores de seiva, vivem em lugares úmidos e sombreados. As pteridófitas, representadas pelas samambaias, as briófitas pelos musguinhos. Agora, as pteridófitas já têm vasos condutores de seiva, já tem raiz, caule e folha, são um pouquinho maior. Ok, mas ainda dependem de água para fecundação. Não tem uma estrutura de reprodução visível. Agora, as gimnospermas e as angiospermas já são bem caracterizadas por vasos condutores de seiva e estruturas de reprodução visível. Nós temos estróbilos nas gimnospermas, nós temos nas angiospermas flores, estruturas reprodutivas visíveis, e nessas estruturas visíveis a formação de um grão de pólen. O grão de pólen formou o tubo polínico e aí você tem independência de água para fecundação em gímenos e angiospermas. Aqui, um esboço geral de uma dessas plantinhas. Raiz, um órgão que serve para fixação, para absorção de água e sais minerais. Esses sais e a água são compostos inorgânicos e formam aquela seiva chamada de bruta, que vai ser conduzida pelo xilema até a região da folha. Então você vai ter órgãos vegetais, raízes, caules, folhas, que são estruturas importantes para garantir funções específicas. Lá na raiz, especificamente, existe a zona pilífera ou pilosa, e aí você vai ver a absorção de água por osmose, sais por transporte ativo. Nitrogênio, fósforo, potássio geralmente são chamados de macronutrientes, aqueles nutrientes que a planta requer em grande quantidade. E aí você precisa garantir essa capacidade de presença dessa substância no ambiente. Plantas crescidas em ambientes aquáticos, tipo na cultura, como a hidroponia, e o acréscimo, colocar essa substância ali constantemente para que a planta consiga absorver e distribuir no seu corpo. Parte aérea aqui, acima do solo, o caule e a folha. Lembrando que geralmente as raízes são subterrâneas, mas você pode ter raízes aéreas. O caule aqui eu estou representando aéreo, ou seja, acima do solo, mas você pode ter caules subterrâneos. Os bulbos, formando a cebola, o tubérculo, formando a batata inglesa, são caules subterrâneos. E aqui as folhas, órgãos aéreos para receber luz, realizar a fotossíntese, produzir os compostos orgânicos e aí distribuir pelo floema, que é o vaso que vai distribuir a seiva elaborada ou orgânica. Então, o xilema, seiva bruta, água e sais minerais, floema, seiva elaborada ou orgânica, água, glicose, água, sacarose, compostos orgânicos fluindo no corpo da planta. Nas folhas, nós temos, além da fotossíntese, a transpiração.
perda de água na forma de vapor. E lá na epiderme das plantinhas tem uma estrutura modificada chamada estômato. E essa transpiração estomatar, ela permite a perda de água na forma de vapor. As plantas perdem água aqui em cima na forma de vapor, elas vão puxar a água do caule, e o caule vai puxar água da raiz e a raiz recebendo essa água do solo. A teoria de Dickson, ou tensão-coesão, vai explicar essa seiva subindo. Você tem a capilaridade, os vasos fininhos, mais fininhos que fios de cabelo. E você tem a transpiração como essa principal força para permitir o fluxo de água no corpo das plantas. Geralmente no ápice do caule, ápice, pontinha do caule, você tem a produção de um hormônio chamado auxina. Essa auxina está associada ao crescimento. E a auxina é distribuída de célula a célula, numa dominância apical. Se você cortar a pontinha, geralmente você quebra essa dominância apical por reduzir a produção e liberação da auxina, e aí a plantinha crescer mais lateralmente. O etileno é o hormônio associado à maturação dos frutos. Então, um hormônio gasoso distribuído nesse corpo da planta. A giberilina, um hormônio vegetal associado à germinação das sementes. O ácido abscísico, em momentos de seca extrema, por exemplo, o ácido abscísico vai estimular ou promover o fechamento dos estômatos para reduzir a transpiração, reduzir essa perda de água na forma de vapor. As citocininas são hormônios que estimulam a divisão celular. Então você pode ter mensageiros químicos ou hormônios vegetais associadas a essa principal função que eu citei para vocês. A Wayne gosta às vezes de citar essa função, mas é bem geral. Etileno, maturação de frutos. Auxina, um crescimento geral. Tropismo, curvar em direção à fonte de luz, um fototropismo positivo. Giberilina, G de giberilina, de germinação de sementes. Fungos produziam essa substância giberilina. O ácido abscísico, fechando os estômatos, dificultando a germinação de semente, e a citocinina estimulando a divisão celular. Então, os hormônios vegetais, mensageiros químicos marcantes. Então, pensa no grupo de plantas assim, geral com um funcionamento. Eu destaquei aqui as angiospermas, porque são as plantinhas que dominam essa era que nós estamos vivendo, a era cenozoica, os últimos 65 milhões de anos. As angiospermas, divididas em dois grandes grupos, monocotiledôneas, um cotilédone na semente, e eudicotiledônea, dois cotilédones na semente. Esses cotilédones são folhas modificadas que armazenam nutrientes. Arroz, trigo, milho, consumimos regularmente e são monocotiledôneas. O feijão é a dicotiledônea mais famosa, mas você pode pensar no pé de laranjeira, de um pé de eucalipto, em várias outras plantas que entram nesse grande grupo de eudicotiledônea. Se é angiosperma, você vai lembrar que tem vaso condutor de seiva, então é traqueófita ou vascular. Tem estrutura de reprodução visível, então é fanerógama, e tu vai ver uma unidade chamada flor. Você vai ver semente, então ela é uma espermatófita. Então a gente tem esses termos associados às angiospermas. As gímenos também são vasculares ou traqueófitas, também são espermatófitas, ou seja, possuem sementes fanerógamas, porque tem uma estrutura de reprodução visível, que é o estróbilo. Então, a araucária angustifolia, a plantinha símbolo do estado do Paraná, sim, ela é importante para a sua prova, produz uma semente chamada pinhão, que vem do óvulo fecundado e desenvolvido. As angiospermas, além da semente, tem uma unidade chamada de fruto. E também tem essa unidade reprodutiva que é a flor. Nós podemos diferenciar as eudicoti das monocoti pela presença de nervuras nessas folhas de formas distintas. Então as monocotiledôneas têm nervuras paralelas, tem uma raiz fasciculada, sem um eixo principal. A folha das dico ou eudico é reticulada, a raiz é axial ou pivotante.
As flores das eudicotiledôneas, elas têm 4 ou 5 pétalas, sépalas, estames, pistilos, então múltiplos de 4 ou 5 na estrutura da flor. Nas monocotiledôneas, múltiplos de 3 pétalas, 3 sépalas, 3 estames ou 3 pistilos. Lembrando que você vai ter o estame, que é a parte masculina da flor, vai produzir o grão de pólen e aí polinizar. Esse grão de pólen sai das anteras do estame e cai no pistilo, especificamente nessa região chamada estigma. O grão de pólen cai ali e esse grão de pólen vai germinar, crescer, formar um tubo polínico que vai levar o núcleo espermático, que é o gameta, para fecundar a oosfera, que é o outro gameta. O núcleo espermático é o gameta masculino e a oosfera é o gameta feminino. Nas angiospermas existe a dupla fecundação. O primeiro núcleo espermático fecunda a oosfera, o segundo núcleo espermático fecunda os núcleos polares. E aí forma-se embrião 2N ou diploide e endosperma triploide ou 3N. O endosperma é um tecido no interior da semente que vai armazenar nutrientes. E nas angiospermas, esse endosperma é triploide, resultado de uma dupla fecundação típico desse grupo de vegetais. Se nós olharmos para esses vegetais, eles podem se associar misticamente, mutualisticamente com fungos, principalmente lá nas raízes, formando as micorrizas. Então, micorriza é uma associação mutualística entre fungos e raízes de plantas, principalmente aí para a absorção de fósforo, fosfatos. Muitas micorrizas facilitam isso. Os fungos são seres mutualísticos, alguns podem ser parasitas, ou seja, viver às custas de plantinhas e causar prejuízo. Os fungos se reproduzem por esporos, eles têm uma capacidade também de reprodução sexuada, de ter fusão ou fecundação de hifas. As hifas são as células filamentosas e o conjunto de hifas forma um micélio. Se a hifa fecunda, a gente pode ver em grupos de fungos a formação do corpo de frutificação. Em Ascomycota, Basidiomycota, a gente vê esse corpo de frutificação e estrutura após a fusão dessas hifas. O corpo de frutificação vai produzir esses esporos e promover essa dispersão. Quitina na parede celular dos fungos, glicogênio como substância de reserva dos fungos. Então aquela historinha, poxa, fungo parece planta, mas não é. Fungo parece animal, mas não é. Ele é fungo, ele tem glicogênio como se fosse uma reserva dos animais. Tem uma parede celular que é de quitina, diferente da parede celular dos vegetais, que é de celulose. Mas por ter uma parede celular, a galera faz essas comparações entre esses seres. E não esquece que os fungos são seres heterótrofos ou heterotróficos. Eles não produzem o seu próprio alimento, eles não realizam fotossíntese. Muitos fungos são fermentadores, como Saccharomyces cerevisiae, as leveduras, o funguinho da cerveja, do vinho, da massa do pão crescendo. Faz uma fermentação alcoólica lá, libera gás carbônico, fica aprisionado e a massa do pão cresce. Alguns fungos podem se associar com algas, formando os líquens. Então, os líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos, ou cianobactérias e fungos. Dentro do grupo das algas, existem as euglanofíceas, as diatomárceas, existem as dinoflageladas ou pirrofíceas, feofíceas, clorofíceas, você tem as rodofíceas, então algas vermelhas, rodofíceas, pardas, feofíceas, clorofíceas, vermelhas. Você tem uma divisão de algas em unicelulares e pluricelulares. As algas não são plantas, as algas não formam tecidos, órgãos, elas são chamadas de talófitas. Então pode ter alga unicelular, alga multicelular, vão viver em ambientes aquáticos, úmidos, sombreados, numa associação também com fungos. E aí você vai pensar que essas algas fazem um processo de fotossíntese, produzem o seu próprio
alimento. Geralmente as algas têm parede celular, com exceção das euglenofícias, que não apresentam parede celular. Tem uma membraninha plasmática, ela pode realizar lá a fotossíntese ou ainda absorver nutrientes do ambiente para garantir a sua alimentação. Um grupinho de algas bem legal para a nossa vida do mundo do Pass Whey. Agora, quero direcionar para o mundo dos animais. Seja para os humanos, seja comparação com humanos, comparação com outros seres. Nós teremos uma percepção desse mundo dos animais. Geralmente, apareceu lá respiração na prova passada, na outra apareceu circulação, apareceu algo de pressão do sangue. Então, eu estou colocando aqui alguns sistemas que a Whey não fez cobrança nas últimas edições. Para lembrar, para que você tenha um monte de coisa para estudar e revisar nessa semana, e eu estou aqui para tentar te ajudar. Se eu olhar para o mundo dos animais, pluricelulares, eucariotos e heterotróficos, então isso caracteriza a vida desses animais. Vai apresentar lá um desenvolvimento embrionário marcante e você vai ter sistemas, com exceção dos poríferos. Os poríferos são parazoários, não formam tecidos, órgãos definidos. Os poríferos, por exemplo, tinham uma digestão intracelular em células especiais que são os coanócitos. Os poríferos vivem em ambientes aquáticos. Os quinidários, as águas-vivas, as anêmonas, os recifes de corais, eles já têm um sistema digestório? Sim, tem um tubo incompleto, uma cavidade gastrovascular, e a digestão lá é extra-intracelular. Libera as enzimas, vai digerindo e depois absorve, termina no interior das células. Você tem digestão extracelular, praticamente depois nematelmintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, animais que têm um tubo digestório completo, geralmente têm a digestão extracelular, que tem um tubo incompleto, os quinidários, os plateumintes, com exceção de tênias. Tênias são plateumintes, endoparasitas, podem estar associados a doenças como teníase, cisticercose e não apresentam sistema digestório. Absorvem nutrientes pela superfície corporal e vão distribuindo de célula a célula. Então, você vai pensar, geralmente dos nematelmintes, lombrigas, tubo digestório completo. Moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos, cordados, tubo digestório completo. Então tem uma abertura para a entrada do alimento, ele vai sendo processado, digerido ao longo do sistema, absorve e o que sobrar sai em uma outra abertura. Um tubo digestório foi vantajoso para esse mundo animal, conseguir colocar lá dentro esses alimentos, manter as suas atividades e garantir a sua nutrição. Se nós olharmos para excreção, eu estou colocando aqui a ideia de uma excreção de resíduos nitrogenados. Então você vai ter excreção de resíduos nitrogenados que são produzidos pelo metabolismo, atividade das reações químicas que acontece no organismo animal. Imagina que ele vai digerir proteínas, vai produzir unidades chamadas de aminoácidos. Vai digerir amido, glicogênio, vai produzir glicose. Vai digerir triglicerídeos, ácido graxo e glicerol. Então esse sistema digestório ele digere, quebra. Se o animalzinho tem um sistema circulatório, o sistema circulatório distribui, chega nas células corporais e essas células consomem esses alimentos e produzem resíduos. Um resíduo famoso é o gás carbônico. E o gás carbônico sai na respiração ou na superfície corporal do animal se ele não tiver um sistema respiratório típico. Agora, os resíduos nitrogenados podem sair também pela superfície corporal? Sim. Poríferos, quinidários, por exemplo, ambiente aquático, a água circula e faz essa retirada. Agora, existem animais com um sistema excretor, um sistema que vai retirar esses resíduos nitrogenados. Por exemplo, as planárias, os plateumintes têm um sistema protonefridial, com aquelas células flama, grudadinhas no sistema de tubinho, tubos em H nos nematelmintes. Em artrópodes, você tem túbulos de Malpighi nos insetos, glândulas coxais nos aracnídeos, verdes nos crustáceos, moluscos anelídeos com metanefrídeos e rins praticamente nos vertebrados, para retirar esses resíduos. Não esquece, resíduo nitrogenado também está associado ao ambiente em que esses seres vivem. O resíduo chamado de amônia é o mais tóxico.
é o mais solúvel em água. E para eliminar a amônia, você precisa de mais água. Então os animais viventes nos ambientes aquáticos geralmente fazem essa excreção. Boa parte dos invertebrados, mesmo vivendo em ambientes terrestres, úmidos, gosmentos, excreção de amônia. São animais amoniotérmicos. Dos vertebrados, destaque para os peixes ósseos, para as larvas de anfíbios que excretam amônia. Mais tóxica, mais água para eliminar. De boa, mais solúvel em água. Agora, outros animaizinhos investem energia. Eles vão gastar energia para converter a amônia em resíduos menos tóxicos. Por exemplo, a ureia e o menos tóxico de todos, o ácido úrico. O resíduo chamado de ureia é excretado pelos peixes cartilaginosos, como um tubarão, pelos anfíbios adultos e por nós, mamíferos. Então, excretamos ureia. Ela está aqui no intermediário de toxicidade, de solubilidade em água e de água que tu precisa para eliminar. Dos três, o ácido úrico é o menos tóxico dos três. Esse ácido úrico menos tóxico, você precisa de menos água para fazer a eliminação dessa substância. Então, nós temos menos tóxico, menos solúvel em água, e aí você precisa de menos para fazer essa eliminação. O ácido úrico é eliminado por insetos, que são invertebrados. O ácido úrico é eliminado por répteis, também por aves e por mamíferos. É uma adaptação, por exemplo, a viver nesse ambiente terrestre. Então, esse resíduo de excreção associado a esse ambiente de sobrevivência. Ambientes aquáticos, essa substância mais tóxica. Fui para o ambiente terrestre, investi energia, mas eu converti em ureia, vou converter em ácido úrico. O ácido úrico, menos tóxico dos três, insetos, eliminando eles pelos túbulos de Malpighi, que jogam lá no sistema digestório. Quando os insetos fazem o número 2, faz o número 1 junto e elimina esse ácido úrico. Répteis, conquista do ambiente terrestre. Ovo amniótico, esse ovinho que tem a bolsa amniótica, tem o líquido amniótico no interior, protege o embrião, evita a desidratação e também esse ácido úrico menos tóxico armazenado. E ácido úrico menos tóxico, perda de menos água, conquista do ambiente terrestre. Os répteis com uma pele mais grossa e espessa, muita queratina na superfície corporal para evitar também a perda de água por transpiração. Nas aves, a gente vai ver excreção de ácido úrico também. E aqui, como eu falei nos mamíferos, a excreção de ureia. Então, esse produto de excreção. Se eu olhar para esses animais, os peixes, viventes em ambientes aquáticos, anfíbios, fazem a transição e são os primeiros vertebrados a saírem para o ambiente terrestre. São tetrápodos, precisam de apêndices locomotores para se sustentar, pulmão para fazer troca gasosa, mas ainda o pulmão não é suficiente. A pele auxilia essa troca gasosa e nas larvas de anfíbios você vê brânquias. Répteis, aves, mamíferos já têm uma respiração pulmonar, então esse pulmão é suficiente para fazer as trocas gasosas. E eu quero que você lembre que aves e mamíferos são animais endotérmicos. Comparado com esses três outros vertebrados, são animaizinhos que geram um calor interno para manter a temperatura corporal constante. Então eles são também homeotermos, por manter a temperatura corporal, podem explorar os diferentes ambientes desse planeta maravilhoso, gerando esse calor interno. Ele vai precisar comer bastante, ter uma oxigenação eficaz. E aves e mamíferos têm 4 cavidades no coração. O sangue que chega nos tecidos corporais é extremamente oxigenado. Esse sangue ele foi trocado lá nos pulmões. Os mamíferos e as aves têm uma circulação fechada, dupla e completa, ou seja, o sangue que chega nos tecidos corporais é rico em oxigênio para garantir esse elevado metabolismo, garantir as perdas de calor para o ambiente e manter a temperatura corporal constante. Então essas são as minhas dicas focadas PASUEM 2 para vocês brilharem. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações, aulas semanais de biologia para vocês brilharem e boa prova para todos vocês domingo no PASUEM 2.